exercício, né? Então, nós aplicarmos a derivada direcional, né, nesse exemplo, que nós já tínhamos calculado ele anteriormente, e bom, para essa função, no ponto e nessa direção. O que tinha que ser feito era aplicar, né, a fórmula da derivada direcional. Então, mãos à obra. Nós tínhamos que aplicarmos essa formulação e para aplicarmos essa formulação, a gente precisa calcular a derivada em x, que nós já tínhamos calculado no slide anterior, calcular a derivada em y, já tínhamos calculado no slide anterior. Então, o que acontece? Esse 8/5 ele vai vir aqui. O menos 6/5 vai vir aqui. Né? Isso, então a gente vê agora, né? Então, substituir eles. Tá. Beleza. Então, próximo ponto. Né? Nós temos que calcular o vetor, né? O x e o y. Então, muito bem. O x, né? Nós calculamos lá o versor. Esse daqui, ele vem aqui. E este daqui vem aqui. Dessa maneira, nós temos isso aqui. Então, agora, a partir desse ponto, é só calcular, né? Fazer as continhas. Ah, aqui pode pegar uma calculadora ou pode pegar uma calculadora só no final. Então, o que a gente faz? 8 vezes 1 dá 8. 5 vezes raiz de 5 dá 5 raiz de 5. 6 vezes 2 dá 12, né? É menos 12. Então, o que a gente faz agora? Bom, os denominadores são iguais. Se os denominadores são iguais, a gente soma, né? 8 menos 12 dá menos 4. Agora, o que eu faço? Peguei a calculadora e fiz a conta. Deu menos 0,3577. Se a gente for olhar lá naquele programinha lá do GeoGebra, que eu acho aqui. Então, se vocês forem olhar lá, o que eu botei? Acho que está aqui. Né? A resposta que se obteve foi de menos 0,34. Por que deu esse menos 0,34? Primeiro, porque começa pelo ângulo, né? O ângulo é de 63 graus, mas, na verdade, o arco tangente de 2, né? Se você botar o arco tangente de 2, ele dá 63,43 graus, ou seja, você tem um errinho ali que eu escondi, né? Então, não é 63 graus, é 63, alguma coisa. Além disso, tem uma série de outros arredondamentos que foram feitos ali e essa diferença se dá pelo arredondamento. Porém, a gente vê que claramente a gente foi bem certinho no mesmo caminho. Certo? Então, aqui está apresentada então, a derivada direcional. Ou seja, a derivada na direção de um determinado vetor. Tá? Então, agora nós vamos pegar uma outra função e calcular a derivada direcional. Então, a primeira coisa ali, aqui tem uma espécie de passo a passo. Né? A primeira coisa é calcular o versor, depois aplicar a fórmula. Né? Então, nessa questão aqui, eu tenho uma função, né? Foi dado um vetor e foi dado um ponto. Então, se eu for começar para calculando o versor, né? Eu vou determinar a componente do versor. A primeira coisa, eu vou determinar um módulo do vetor. Meu vetor é o vetor I 2J. Né? Então, vai ficar raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. E isso dá 5.
né? Raiz de 5. Pois bem, então, a componente do meu versor vão ser o meu u de x vai ficar 1 sobre raiz de 5 e o meu u de y vai ficar 2 sobre raiz de 5. Né? Sem mistério. Agora, vamos aplicar a fórmula, né? Para isso, eu vou calcular a derivada em x e a derivada em y. Então, a derivada em x. Calculando a derivada em x, né? Lembrando, se eu tenho a derivada, eu tenho a raiz quadrada, né? Nada mais é do que x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao meio. Então, se eu for fazer essa derivada, né? Mas a derivada em relação a x, isso aqui, no meio, o que acontece? Lembrando que a regra da derivação da potência é E na U na P menos 1 vezes a derivada de U, né? A regra da cadeia lá do cálculo 1. Então, nesse caso aqui, ficou 1 meio de x ao quadrado mais y ao quadrado, elevado na menos 1 meio, vezes a derivada do U, né? Ou seja, vezes x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui, né, essa derivada aqui dá 2x. Né? Pois bem, então, temos aqui. Aí vem a pergunta, tá, mas o que aconteceu com o 2 que estava em cima, o 2 que estava embaixo? Né? Bom, muito simples. Esse 2 dividiu com esse 2 que está aqui. Né? E aí, então, ficou x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, no lugar do x eu coloco 3, e no lugar do y eu coloco menos 4. Né? Então, só para recordar, porque às vezes tem gente que me pergunta se eu tenho 3 ao quadrado mais menos 4, e eu coloco esses menos 4 exatamente para isso, né? É que menos 4 ao quadrado dá 16 positivo, né? Ou seja, menos ao quadrado dá um número positivo, certo? Bom, então, 9 mais 16 dá 25, a raiz de 25 dá 5. Ok, da mesma maneira, repetindo o processo, né? Só que agora aqui a derivada em y de x ao quadrado mais y ao quadrado vai dar 2y, substituindo x e y, então ficamos com menos 4 quintos. Ok. Então, calculamos, então, as derivadas em x e y. Então, já conhecemos o de x e o de y, agora calculamos as derivadas. Então, agora é só juntar as pecinhas, né? Só juntar as pecinhas. Juntando as pecinhas, o que acontece? Ficou 3 quintos vezes 1 sobre raiz de 5, menos, ou melhor, mais menos 4 quintos vezes 2 sobre raiz de 5. O que aconteceu? Aqui vai ficar, né? 3. Tá? Se eu botar aqui, antes de chegar nessa parte aqui, vai ficar 3 sobre 5 raiz de 5, menos 8 sobre 5 raiz de 5. Isso? Então, 8 menos 5, ou melhor, 3 menos 8 dá menos 5. Então, esse 5 simplificou com esse 5. E aí, então, eu fiquei com a minha derivada de menos 1 sobre raiz de 5. Tá? Bom. Aqui eu acho que tem uma... Nós vamos fazer uma explanação do processo. De forma semelhante ao exercício anterior, né? Se eu pegar o ponto menos 3, o ponto 13 menos 4, substituir o x e o y na expressão, na minha função. Minha função é e igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Se eu ponho 13 e 4 aqui, isso vai dar 5. Então, ele vai dar
em cima desse ponto aqui, e essa curva de nível aqui é onde, né, a minha temperatura é 5. Então, todos os pontos sobre essa curva de nível, a temperatura é 5. Tá? Então, feito isso, marcamos esse ponto. Então, nesse ponto, olhando na direção 2 unidades, e aqui eu estou marcando bem direitinho, né? Uma unidade. E eu tenho 1i, e aqui eu tenho 2j, né? Ou seja, 1i, 2j está marcando o meu vetor. Então, dá para verificar que nessa direção aqui, né, se a gente olhar a direção em x, olhar para cá, a direção em x, a derivada é positiva, né? Porque ele está saindo de uma cota 5 e indo para uma cota 6. Ou seja, ele está realmente indo nessa direção aqui e está crescendo. Né? Se eu olhar a direção em y, né? Se eu olhar para essa direção em y, o que acontece? Realmente a gente verifica que ele está saindo de uma cota 5 e indo para uma cota 4. Ou seja, ele está diminuindo, tá, a temperatura. Então, se eu vou nesta direção aqui, eu tenho então uma taxa de variação negativa, ou seja, indo nessa direção aqui, a temperatura está indo, né? Ou seja, a temperatura aqui era de 1 sobre raiz de 5, né? A temperatura diminui, então, aqui nessa direção, ela diminui menos 0,44 graus Celsius por centímetro. Né? O ponto que aqui o meu x, a unidade seja centímetro. Certo? Então, nessa direção, ela diminui menos 44 graus Celsius por centímetro. Certo? Bom. Então, a derivada direcional, né, retomando a ideia, é a taxa de variação na direção de um determinado vetor. Tá. Agora, vamos fazer um exercício mais... fazer outro exercício. Então, eu tenho minha função z, um logaritmo, e eu vou calcular a derivada nesse ponto, e na direção desse vetor. Tá. Para calcular essa derivada, né, ou seja, eu vou calcular a derivada na direção desse vetor. Vou aplicar a fórmula, essa aqui é a fórmula. A primeira coisa a fazer é calcular o versor. Então, aqui eu já fui mais direto ao ponto, né? Eu coloquei que o meu u de x, né, se a gente for olhar lá adiante, né, eu defini, né, o meu u de x, o meu vetor u, que é o meu versor, né? Ele é o meu u de x, esse aqui é o meu v de x, né? É a componente em x, dividido pelo módulo, né? Mais o u de y dividido pelo módulo. Né? Então, se eu pego o u de x, que é 4, e divido pelo módulo, então, o que é o módulo? 16 mais 1, 17. Mesma coisa. Eu pego o u de y, que é menos 1, 16 mais 1, 17. Então, ficou isso aqui. Então, calculamos o módulo do... Calculamos o versor, né? Tá. Beleza, então ficou 4 raiz de 17 menos 1 raiz de 17. Então, essas pecinhas aqui da minha fórmula já estão calculadas. Agora, falta o quê? Calcular as derivadas. Então, eu vou calcular a derivada. Como é que eu calculo a derivada da função logaritmo? Então, para calcular a derivada da função logaritmo, a gente vai lá na tabela, vai descobrir que a derivada do ln é 1 sobre u, derivada de u. Né? Então, se eu for calcular a derivada da função logaritmo, o que vai acontecer?
vai ficar 1 sobre u, esse aqui é meu u, né? Vezes a derivada do u. Então, a minha derivada em relação a x do u é 2x. Substituindo, né? Passa a substituir. Então, o que acontece? 3 ao quadrado, 9. 3 vezes menos 2 ao quadrado, né? Ou seja, 3 vezes menos 2 ao quadrado, então aqui fica 3 vezes 4, vai ficar 12, né? Menos 2 ao quadrado é 4 positivo. Tá. Feito isso, então, vamos calcular a derivada em y. Mesmo processo, né? Só que agora a derivada do u vai ficar 6y. E aí, como vai ficar 6 vezes menos 2, vai ficar menos 12, né? Então, já calculamos isso aqui, calculamos o de x e o de y. E acabamos de calcular a derivada em x e a derivada em y. O que falta? Substituir as pecinhas, né? A gente pega cada uma das pecinhas e substitui na fórmula. Bom, aqui é número com vírgula, né? Opa, já sabe. O que vai acontecer aqui? E não tem muito mistério. Pegar e fazer a continha. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer 4 que divide a raiz de 17. Deu 0,97. Então, vai ficar 0,2857 vezes 0,97, né? Menos com menos dá mais, né? Menos vezes menos deu mais. Se eu pego 1 divide a raiz de 17, peguei na minha calculadora, deu 24. Então vai ficar 0,5714 vezes 0,24. Aqui eu estou aproximando, tá, gente? Eu estou só para fazer a conta. Então, 0,2857 vezes 0,97 mais 0,5714 vezes 0,24. Isso deu, então, 0,4142. Tá? E deu um valor positivo. Indica, então, que a minha função é crescente nessa direção, né? Então, quer dizer, nessa direção, na direção do vetor 4i menos j, a função é crescente. Certo? Bom, esse aqui é o último slide, né? É o último slide. Bom, então se eu dar uma olhada aqui que tem lá no Moodle, a gente não tem... Bom, vocês aqui podem depois mexer nessas continhas aqui do GeoGebra, né? Não tem muito mistério aqui. Quiserem, como eu disse para vocês, interagir com isso. A ideia é essa. Né? Depois eu vou atualizar isso aqui. Bom, depois também eu tenho postado sempre os gabaritos para vocês. Espero que vocês estejam fazendo uso deles. Depois, mais tarde, eu posto o gabarito da atividade 4, né, da aula dessa atividade aqui. E aqui, então, nós temos o nosso questionário da aula, dessa nossa aula. Vou visualizar. São 8 questõezinhas, né? Bem simplesinhas, não tem nenhum mistério. Talvez a questão que vai ter um mistériozinho maior, assim, ó, meu Deus, que mistério, é essa questão aqui, né? Diz o seguinte: você está indo, né, de um ponto A para um ponto B, né? Você está no ponto A e está indo para um ponto B. Então, está aqui meu ponto A e está no ponto B. Então, como eu vou calcular o vetor que vai de A para B?
Né? Então, para calcular o vetor que vai de A para B, né? Que é esse vetor que sai, vou botar de outra cor, que sai desse ponto e vai para cá, então meu ponto final, meu ponto inicial. Para calcular esse vetor, para saber as coordenadas desse vetor A, B, a gente faz a diferença entre os pontos, ou seja, B menos A. Então, nesse caso aqui, né, o meu vetor B é 2 e 5, menos o A, que é 1 e 4. Bom, então a gente faz a diferença entre eles, né? Então, nesse caso, 2 menos 1 é 1, né? 1i. 2 menos 4 é 1, j. Então, ele cresce uma unidade em uma unidade horizontal e uma unidade vertical. Então, i mais j. Se eu fiz esse meu vetor, né? Calcular o versor dele é tranquilo, né? Então, o versor, eu vou precisar do módulo, né? Do meu vetor v. Então, o módulo do vetor v é raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso aqui dá raiz de 2. Portanto, o versor em x vai ficar 1 sobre raiz de 2 e o versor em y vai ficar 1 sobre raiz de 2 também. Ou seja, essa aqui é a parte mais difícil. O resto é tranquilo, né? Calcular as derivadas, enfim. Acho que essa seria a única questão, tá? Mas vocês têm condições de fazer esse exercício aqui tranquilamente, tá? Beleza. Eu acho que eu coloquei só 2 exercícios de derivada direcional. Acho que esse aqui também, né? Também é um exercício de derivada direcional. E os outros são de derivada total. Aqui tem um pouco de tudo, né? Aqui tem derivada total. Aqui tem, de novo, derivada total. Essa questão aqui, né? A famosa questão da viatura, eu acho que ela é importante quando vocês forem fazer, pensarem, né? Num esquema cartesiano, onde você vai ter o carro de polícia. Vamos botar aqui, eu botar o carro do bandido aqui e o carro da polícia aqui, né? Ou seja, a polícia vem do norte até o cruzamento e o bandido vai do cruzamento para o leste, tá? E a gente vai considerar como distância, né? A distância entre eles, ela é calculada por aqui, né? Eu vou chamar, sei lá, de S. Então, essa distância aqui. Então, aqui ele vai estar falando sempre da distância em relação ao cruzamento, né? Então, ele está aqui é 0,6, então é 6. E aqui eu vou confirmar se é 0,6 ou 6. Tá? Então, ele vai estar com essa distância e essa distância aqui, né? E aqui, se ele está com essa configuração, você sabe que isso aqui é nosso bom e velho teorema de Pitágoras, tá? Vou ver esse valor aqui depois. Mas isso eu vejo agora e quando abrir para vocês já vai estar editado. Certo? Bom, era isso que eu tinha para mostrar para você. Vale? Tem só uma duvidazinha bem pequena. Ah, Quando que o senhor vai postar o documento dessa aula aí, o PDF, com as questões, todas elas, no caso? da aula passada? Dessa aula que a gente teve agora, aula 5. Eu Que eu posto. gosto de copiar, no caso, ela, pro caderno. Eu posto sempre logo em seguida, até amanhã de manhã eu posto isso. Porque eu tenho que baixar os vídeos do Zoom, eu tenho que editar eles e depois subir para o YouTube. Isso aí demora, assim, 1 hora mais ou menos.
Mas isso até amanhã eu posto. Se amanhã de manhã já tem tudo. Sempre. Tá certo. Menos de 24 horas, tá? Valeu. Bom, e era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês hoje, tá? Curtinha a nossa... Já tem 10 minutos ainda, nem deu aviso ainda que vai acabar a live. Podia agora ficar falando meia hora ainda, mas 10 minutos não, mas enfim. O professor já está com fome. Então tá, pessoal, era isso. Qualquer coisa me procure essa semana, mandem mensagem. E semana que vem a gente se fala. Aproveitem o feriado para estudar, tá? O feriado não é no nosso dia, né? Mas se não tem nada para fazer na segunda-feira à noite, façam a lista de exercícios, façam o questionário, certo? Vai ter que ser. Né? Quem é aluno de geometria e tem feriado na segunda sabe que eu deixei um presente de feriado. Né? Enfim. Então tá, pessoal. Bom fim de semana, bom feriado. Aproveitem e a gente se vê na quinta-feira. Né? A pessoa tá pensando já no feriado. Quinta-feira. Se cuidem aí.